O tema da reflexão de hoje é construindo lares e não casas. Nós recebemos há poucos dias atrás a notícia de que uma cidade chinesa chamada Xi'an, de pouco mais de 12 mil habitantes, está experimentando um crescimento assustador no número de divórcios depois do confinamento por causa do coronavírus. São cerca de 14 pedidos todos os dias e não há mais agenda para fazer tantos divórcios. Esse número pode parecer baixo, pequeno, mas se nós fizermos uma estimativa em uma cidade com um pouco mais de 1.200.000 habitantes, como é o caso de Campinas, isso representaria 1.400 pedidos de divórcio todos os dias. É algo assustador. É ainda mais assustador quando nós vemos os dados do plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que diz que nesse tempo de confinamento, o número de violência doméstica ou os casos reportados de violência doméstica aumentou 50%. Que coisa terrível! Nós precisamos entender que o confinamento não está gerando crise nas famílias, não está provocando a destruição da família. Ele, na verdade, está revelando que as famílias já vivem em uma crise, que elas já estão destruídas. O grande problema é que nós, como família, temos nos acostumado a viver uma espécie de lar aparente. Hoje, por exemplo, nós nos surpreendemos quando nós vemos famílias que todos nós julgávamos perfeitas, enfrentando um problema de traição, de violência e de divórcio. Muitas famílias hoje estão se desacostumando a viver como família. Não há, por exemplo, um tempo de risada, a não ser que estejam assistindo a uma comédia. Muitas famílias não conseguem mais fazer a sua refeição com todos os membros juntos, a não ser que saiam para um restaurante. Não há um tempo de descanso em família, a não ser no período de viagem, de férias. Em muitas casas, os casais não conseguem mais namorar, ter um tempo a dois, a não ser que saiam por ocasião do aniversário de casamento ou dia dos namorados. As crianças não recebem a atenção dos pais, a não ser nos seus aniversários ou dia das crianças. Muitos filhos hoje só valorizam os seus pais em datas como o dia dos pais ou dia das mães. Isso para não falar dos idosos, que são apenas lembrados no dia dos avós. Sem perceber, nós nos acostumamos com a ideia de que para viver a família, experimentar tudo aquilo que a família pode nos oferecer, nós precisamos de uma data especial, de um lugar especial, de uma atividade especial, como se a família não fosse suficiente para que pudéssemos viver tudo isso. Sabemos que a família é a base de todas as outras instituições. E se as famílias estiverem bem, os efeitos de uma crise como a que estamos enfrentando hoje serão menores e serão abreviados. Existe uma razão para tudo isso, e essa razão não está em nós, mas em Deus. Ao olharmos para a Bíblia, nós percebemos de uma forma clara que a família foi a primeira instituição criada por Deus. Ele criou homem e mulher à sua imagem e semelhança e os uniu como família e lhes deu a primeira bênção e a primeira ordem: sejam férteis e multipliquem-se. O propósito de Deus a partir da família é que a glória dele, presente no ser humano, fosse espalhada por toda a terra. A família, portanto, é o primeiro lugar onde a presença gloriosa de Deus se manifestou e é o primeiro lugar onde a presença gloriosa de Deus deve se manifestar. Então, se as famílias não refletirem a glória de Deus, a sociedade também não refletirá. Se as famílias estiverem morrendo, estiverem sofrendo, o mesmo vai acontecer com a nossa sociedade. Não é à toa, então, que a grande estratégia do mundo é destruir as famílias. E esse tempo de isolamento, de confinamento, infelizmente está mostrando que o mundo está sendo bem-sucedido nessa intenção. Pergunto, você prefere ver a sua família refletindo a glória de Deus ou sendo destruída pelo mundo? É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nessa noite. E nós precisamos entender então que Deus tem um propósito para a família e hoje é o tempo oportuno para que possamos buscar esse propósito de Deus. É o momento de olhar para a nossa família como um local de restauração, como um lugar de bênção.
apesar dos conflitos, das diferenças, das preocupações, na terra não deve haver um lugar melhor para estar do que o nosso lar. Na terra não deve haver uma melhor companhia do que a companhia da nossa família. E eu gostaria de encorajar você então a olhar para a família dessa forma, a olhar de acordo com o propósito de Deus. Eu acredito que você esteja se esforçando muito para, dentro da sua capacidade, dar o melhor para a sua família. Mas o seu esforço, o nosso esforço, de acordo com a sua ou a nossa capacidade, não é e nunca será então esse esforço suficiente para dar o melhor para a nossa família. A razão é muito simples: nós temos limites físicos, intelectuais, emocionais e espirituais. Por mais que nos esforcemos para dar o melhor para a nossa família, a maior parte desse melhor está fora da nossa capacidade. E quando nós nos esforçamos e percebemos que não estamos conseguindo dar o melhor para a nossa família, nós ficamos muito perto do estresse, da frustração, da mágoa, da tristeza. E muitos de nós então estamos vivendo frustrados, porque acabamos não encontrando carinho, atenção, amor, encorajamento, proteção, aprendizado e harmonia na nossa casa. Mas mais uma vez, eu quero convidar você a mudar isso na sua família, no seu lar. No Salmo 127:1, nós encontramos o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O texto dá a ideia de um trabalho braçal, de um serviço pesado, cansativo. Fala então sobre alguém que está se esforçando para construir uma casa, os seus alicerces, paredes, teto e o acabamento. A mensagem é muito clara nesse versículo. É inútil qualquer esforço humano para edificar uma casa se Deus não for o seu construtor. Observe que o texto não diz que o ser humano não é capaz de construir uma casa. Ele é capaz de construir uma casa com todo o seu esforço e empenho. O que o texto está dizendo é que o ser humano não tem a capacidade de transformar uma casa em um lar. Essa capacidade está somente em Deus. A construção de uma casa é material, depende da capacidade humana, mas a construção de um lar depende da capacidade divina, é algo espiritual. Sim, existe uma grande diferença entre uma casa e um lar. A casa abriga pessoas, o lar abriga famílias. A casa precisa de alicerces, o lar precisa de respeito. A casa precisa de paredes, o lar precisa de proteção. A casa precisa de teto, o lar precisa de cuidado. A casa precisa de acabamento, o lar precisa de carinho. Somente Deus é capaz de unir pessoas diferentes, com histórias, com expectativas diferentes, e unir então essas pessoas de uma forma a construir uma família. Foi isso que ele fez no Éden, com Adão e Eva. Ele os uniu para que eles pudessem então construir um lar e uma família. Pergunto para você: você deseja construir e viver em uma casa ou em um lar? Viver em uma casa depende da sua capacidade, mas viver em um lar depende da capacidade de Deus. E você precisa começar a olhar para a sua casa diferente e passar a enxergar nela um lar no qual Deus vai manifestar a sua glória e derramar as suas bênçãos. Com Deus você pode não ter a melhor casa, mas com certeza você pode ter um melhor lar. Muitas pessoas têm saído da sua casa em busca de riqueza, glória, prazer e felicidade. Não faça isso. Entenda que tudo isso e muito mais você pode encontrar no seu lar. Dizem que um artista que já havia pintado várias telas estava em busca então da sua obra-prima. Ele queria pintar uma tela que pudesse expressar todo o seu talento e toda a sua arte. Ele então, sem conseguir ter uma ideia para essa tela, ele sai por um caminho de terra empoeirado e lá bem à frente ele encontra um velho pastor. Ele começa a conversar com esse ministro religioso e conta então o seu drama e faz a pergunta: olha,
qual é a coisa mais bela e mais importante do mundo? Aquele homem, então, aquele velho pastor disse o seguinte: olha, você pode encontrar essa coisa em todas as religiões, em todos os credos, que é a fé. A fé é a coisa mais bela e mais importante de todas. Aquele pintor continuou caminhando e ele encontra então uma noiva indo para o seu casamento e pergunta para ela: olha, qual é a coisa mais bela e mais importante do mundo? E aquela noiva então diz o seguinte: olha, a coisa mais bela e mais importante do mundo é o amor, porque o amor transforma todas as coisas. O amor pode trazer beleza onde não há e riqueza onde não há. Aquele pintor então fica pensando sobre isso e continua a sua jornada, e um pouco mais à frente ele encontra um veterano de guerra. Conversa com aquele veterano e escuta as suas experiências no campo de batalha, e no final então faz a pergunta: qual é a coisa mais bela e mais importante de todas? Aquele homem então, marcado, traumatizado pela guerra, sem nenhuma dúvida, diz para o pintor o seguinte: a coisa mais bela e mais importante de todas é a paz. Ainda mais confuso, aquele pintor então decide voltar para sua casa, pensando como que ele poderia unir fé, amor e paz em uma única tela para representar então a sua obra-prima. Ao chegar na sua casa, aquele homem passa pelo portão da sua casa, entra então dentro da sua casa, ele logo se depara com o olhar dos seus filhos, que confiavam nele, que acreditavam nele. E ele percebia então que no olhar dos seus filhos havia a fé e a esperança de um mundo melhor. Ao ir para a cozinha, ele se encontra com sua esposa e percebe então no sorriso da sua esposa todo o amor, todo o carinho que ela nutria por ele. Aquele homem então começa a entrar pela sua casa, andar pelos cômodos da sua casa e percebe que estava tudo no lugar, estava tudo em harmonia e que havia paz. Aquele homem então sai correndo e vai para o seu local de pintura, para o seu ateliê, e começa a pintar então a sua tela, a sua obra-prima. E no final então, ao terminar, ele apenas escreve lar. Ele havia percebido que tudo aquilo que ele buscava de mais belo e de mais importante nessa vida, ele havia encontrado no seu próprio lar. Não sonhe, não invista, não se esforce para construir uma casa, mas sonhe, invista e se esforce para construir um lar. Tudo começa com Deus. Somente Ele tem a capacidade de transformar uma casa em um lar, porque Deus é o construtor de lares. O desejo no meu coração é que você olhe para a sua família de uma forma diferente, que você possa convidar Deus para fazer parte dela todos os dias da sua vida, e que assim você possa experimentar e ver a glória de Deus sendo refletida em cada membro da sua família. Não olhe para a sua família como sendo um lugar de peso, um lugar de problema, mas olhe para a sua família como sendo um lugar de restauração. E mais, que isso comece com você. Confie em Deus, busque a Deus, dependa de Deus, e você pode experimentar então a sua casa ser transformada em um lar. Que Deus abençoe você e a sua família ricamente, e que vocês sejam uma família muito feliz. Que Deus te abençoe e até a próxima.